Olá, aqui Charlie Normandel, apresentando mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand, Palavra-chave. Hoje finalizamos a leitura dos capítulos do livro, restando apenas a conclusão, considerações finais para se ler. Fazemos a leitura então do 36º capítulo, A Cruz, em associação com a carta correspondente, que equivale aos 6 de paus. Lembrando que as cartas do naipe de paus representam os grandes desafios da vida, os problemas, as dificuldades, os pesares, os impedimentos, os obstáculos, os sofrimentos e por aí vai. E a cruz é uma carta ambígua, né? Muitas vezes ela é representada como negativa, porque ela traz consigo essa conotação de sofrimento. A gente não pode esquecer que ela era um instrumento da pena de morte entre os romanos e também entre outros povos da antiguidade, e que Jesus sofreu, né, a imposição da pena de morte através da crucificação. E este símbolo tão negativo, a partir da morte de Jesus e da sua posterior ressurreição, se transforma num símbolo de fé. O que seria uma derrota acaba se transformando numa vitória, mas do ponto de vista espiritual. Então a cruz carrega consigo essas aparentes contradições, né? Ela dá conta das dificuldades, dos problemas, dos sofrimentos, das provações, das expiações, mas também dá conta do sucesso, da vitória, da glória, mas numa perspectiva mais espiritual. Isso é importante que a gente se dê conta sobre isso, porque os sofrimentos, as dificuldades da vida, mas não são do que experiências que objetivam nos ensinar alguma coisa. Se a gente aprende a lição, essa cruz, essa carga, se transforma em algo positivo, se transforma em luz, se transforma em conquista interior, se transforma em vitória, mas sempre do ponto de vista espiritual. Vamos à leitura do capítulo. A cruz. A carta cruz encerra a sequência das cartas que formam o baralho Petit Lenormand. Essa condição combina com uma de suas principais características, que é a das finalizações. Em muitas diagramações de tiradas, a presença dessa carta indica o ponto final de alguma coisa. Então é uma das formas que a gente tem de interpretar esta carta. Se ela vem depois de outra, se é uma carta à sua esquerda, ela vai diminuir, né, aquela carta, o valor daquela carta, as características daquela carta, é como se ela estivesse pondo um ponto final. Aqui acaba. É no sentido da cruz que a gente coloca entre os cristãos no túmulo, né? Simboliza o final da vida terrena, mas ao mesmo tempo o início da vida espiritual. Lembrando as célebres palavras de Francisco de Assis, na sua prece, é morrendo que nascemos para a vida eterna. Então a cruz carrega esse sentido duplo, que traz a finalização de alguma coisa para o início de outra, geralmente melhor. A cruz tem um sentido predominantemente negativo, representando, acima de tudo, a dor, o sofrimento, as angústias, as provações. Não se pode esquecer de que antes de se tornar o símbolo máximo do cristianismo, a cruz era um instrumento de tortura e de suplício destinado aos criminosos. Igualmente,
Também não se deve esquecer que, na história de Jesus, a crucificação, traição, abandono, injustiça, humilhação, sofrimento, dor e morte precedeu a ressurreição, né? Veio antes, né, da ressurreição, libertação, plenitude e glória. E esse sentido a gente deriva para esta carta e desta carta para a nossa vida, né? Porque a história de Jesus, guardadas as proporções, repete-se na nossa vida. A gente passa por momentos de altos e baixos. E durante um ciclo de dificuldades acentuadas, né, a gente vivencia, de certa forma, essas etapas da história da vida de Jesus. E a gente precisa, né, conseguir lidar com essas situações para chegar à necessária vitória, à necessária glória. Toda vez que a cruz aparece em uma tirada qualquer, ela frequentemente enseja a reflexão sobre o sofrimento e a dor. Entender o porquê da dor e do sofrer é uma das incógnitas mais antigas que acompanham o pensamento religioso e filosófico da humanidade. Dificilmente se encontra uma história plausível para essa interrogação sem que se cogite acerca da existência da alma, bem como da sua sobrevivência após a morte do corpo e da sua futura reencarnação. Então, o entendimento desta carta, por representar o sofrimento, a dor, as dificuldades melhor do que qualquer outra carta do naipe de Paus, dificilmente se vai conseguir uma explicação mais lógica e racional do que aquela que leva em conta esses pressupostos da existência da alma, da sua anterioridade ao corpo, da sua independência em relação ao corpo, da sua continuidade após a morte do corpo e do seu futuro regresso, né, da sua futura reencarnação. Então, esses princípios espirituais ajudam a entender o porquê sofremos, o porquê da dor. Neste ponto, a cruz como símbolo religioso remete-nos à transcendência, ao sagrado, ao espiritual, favorecendo a tomada de consciência acerca da transitoriedade e da impermanência de tudo o que há neste plano existencial. Então, a cruz, assim como outras cartas no Petit Lenormand, também fazem esse convite à transcendência, a irmos além da horizontalidade do plano em que nos situamos, na horizontalidade da matéria, avançando para a verticalidade do espírito, até representado pela cruz, né? A cruz, né, na horizontalidade, simboliza o plano material, em que todos nos situamos, mas a verticalidade aponta para o alto, aponta para o céu, aponta para o ir além, aponta para a transcendência. Então é um símbolo que também traz esse alerta e esse convite a pensarmos sobre as coisas espirituais. E ela também, como pessoa, pode caracterizar um religioso, um sacerdote, um pastor, um pai de santo, e por aí vai. E ao caracterizar uma pessoa, ela vai caracterizar uma pessoa como religiosa, uma pessoa que se ocupa das questões espirituais da vida. Sob a ótica espiritual, a morte de Jesus na cruz foi antes uma vitória do que uma derrota, pois a sua ressurreição relativizou a morte, lançando luz sobre um dos mistérios mais intrigantes de todos os tempos, evidenciando a passagem do ser espiritual para uma realidade muito mais ampla. Então, esse é o grande sentido da morte e da ressurreição de Jesus.
contribuir para lançar luz sobre o mistério espiritual da nossa origem, da nossa destinação. Então, Jesus, ao ressurgir da morte, evidenciaria que a morte continua, aliás, que a vida continua após a morte e que nós devemos nos preparar para ela. Por isso que a parte espiritual da nossa vida não pode ficar em segundo plano. Nós precisamos cultivar as questões espirituais porque elas estão ancoradas na nossa própria essência e por darem conta daquilo que é permanente e não daquilo que é transitório. Concluindo a leitura, a cruz apresenta como palavras-chave mais importantes dor, sofrimento, aflição, provação, fim, libertação, vitória, vitória espiritual principalmente. Os 3 pontinhos, como você já sabe, são um convite para que você acrescente mais palavras-chave e faça suas considerações pessoais sobre a carta. Aqui Charlie Normandel, concluindo a leitura dos capítulos do livro e do baralho Petit Lenormand, palavra-chave, hoje apresentando, portanto, a carta 36ª, a Cruz, restando apenas a leitura das considerações finais. Espero que você tenha gostado, agradeço por me acompanhar, eu sempre lhe convido a trilhar comigo esse caminho e trilhar junto significa participar, então, os seus comentários, as suas colocações, os seus acréscimos ao vídeo são importantes. Eu sempre leio e havendo possibilidade, eu os comento. E assim a gente vai aprendendo juntos mais e mais sobre esse fascinante oráculo que é Petit Lenormand. Obrigado mais uma vez e até mais.